Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Me chamo João Aristide e gostaria de pedir aos irmãos que venham se inscrever no canal, venham compartilhar, deixe seu like e seu comentário, é muito importante. Então que Deus venha te abençoar através dessa palavra, que eu vou ler Salmos 27 e verso 1. O título dessa palavra é Deus é a luz, a direção, a verdade e a esperança. Então Deus é a nossa esperança, Deus, Ele é quem nos protege. Talvez o nosso muro de nossa casa não consiga nos proteger, talvez o exército de nosso país não consiga nos proteger, mas Deus, Ele sim, Ele consegue nos proteger. Então, se nós temos Deus, a quem nós temeremos? Amém? Então, vamos ler então Salmo 27, verso 1, que diz assim a palavra de Deus: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? Ou de quem temerei? Então, esse salmo foi Davi, do qual escreveu em um momento ou um período muito difícil, um período de perseguição e perigo. Mas lembramos então que Davi, ele era segundo o coração de Deus. Davi, ele era dependente de Deus. Tudo aquilo que ele fazia, ele colocava Deus na frente, ele colocava Deus em primeiro lugar. E assim então ele se tornou rei. Ele era então um guerreiro, além de rei, ele era um guerreiro, e o melhor, ele era segundo o coração de Deus. Por que ele era o segundo o coração de Deus? Exatamente porque tudo que ele fazia, ele colocava na presença de Deus, e ele então tinha fé, então ele cria então que Deus ia defender a ele, que Deus ia então dar a salvação para ele e dar também o livramento do perigo, dos seus momentos ali na guerra, Então, Davi, então, ele foi quem escreveu, então, nesse momento difícil, um momento de guerra, um momento de perigo, um momento de perseguição, de um momento de incerteza. Mesmo em um momento difícil, ele declara então um momento de confiança em Deus, em uma confiança absoluta em Deus. Ele declara então também que Deus é a luz dele, a Deus que tinha luz para abençoar ele, para livrar ele daquele perigo, Então, a direção e a verdade, e a esperança. Deus era a luz, Deus era a direção, Deus era a verdade e Deus era a esperança de Davi. Então, crendo que Deus, ele dissipa a escuridão, o medo, e a dúvida do pecado. Onde Deus está, não existe pecado, não existe trevas, Nós cremos então que Deus, ele mostra o caminho certo, mesmo em tempos difíceis e confusos. E reconhecemos então que Deus é a nossa salvação e o que Deus pode nos livrar do perigo, e nos dá então a proteção. Deus, ele nos protege a cada dia, a cada momento. Deus nos concede então a ver o caminho correto, Ele nos dá a direção correta aonde nós devemos seguir, Deus, então, ele restaura as nossas forças no momento de guerra, ele restaura nossas forças no momento difícil, naquele momento que nós estamos pensando em desistir, aquele momento assim que você não aguenta mais. Você está ali, querendo desistir, mas ali vem Deus e restaura as tuas forças, Ele te dá força. Deus é quem nos salva,
tanto do perigo físico quanto do perigo espiritual, né? Nós também corremos o perigo espiritual, ataques malignos, ataque das trevas, né? Os demônios, se a gente deixar uma brecha, eles entram, né, com a finalidade de nos prejudicar. Mas Deus, ele nos dá então a luz, ele nos dá a salvação, ele impede então que esses ataques espirituais venham sobre nós. Então, de quem nós temeremos? Aí fica aquela pergunta que o próprio Davi fez: de quem eu temerei? É por quê? E por que temeria se a minha fé ela está em Deus? Então, quando a nossa fé ela está em Deus, mesmo nós passando por momentos difíceis, né? Mesmo a gente estando no deserto, nós não temeremos, porque nós cremos, né, que Deus ele vai nos dar a solução, que Deus ele vai nos dar força e vai nos abençoar. Então, se Deus é a luz, né, o medo ele perde o poder, o medo ele perde as forças, né? Não significa então que os problemas desaparecerão. No momento que você crer, que você colocar a sua fé, a sua confiança em Deus, não significa que as dificuldades, os problemas, eles vão desaparecer, mas significa também que nós passaremos, que através da nossa fé, através da força que Deus nos dá, nós passaremos por qualquer tipo de dificuldade. Nós seremos vencedor, porque Deus ele está conosco, né? Então a nossa confiança ela está em Deus, né? Então Deus ele é bem maior, muito maior que os nossos problemas, que as nossas dificuldades, porque o Senhor é a minha força, é a minha fortaleza. Deus ele é o nosso refúgio, a nossa proteção e nossa segurança. Então nossa segurança não está em muros ou em exércitos, mas no Senhor Jesus Cristo. Então Deus é quem nos sustenta, Ele que nos dá a vida, né, no meio da batalha. Ele protege a nossa vida no meio da batalha, no meio da luta, né? Porque Deus é vida, Deus é que nos mantém vivo. Então, a quem eu temerei, né? O medo ele não governa nosso coração, porque a presença de Deus traz salvação e segurança. A minha fé, né? A minha fé ela está em Deus, né? E através da nossa fé nós enfrentamos as dificuldades, porque nós cremos que Deus é conosco e não temeremos mal nenhum. Então nós seremos vencedor no nosso dia a dia, porque nós colocamos Deus na presença, nós colocamos Deus, né, na situação, seja lá qual for ela, né? Aqui Davi ele estava em guerra. Davi colocou a esperança e a fé dele em Deus, né? Então nós também vivemos muitas vezes em momentos muito difíceis, né? Então nós também podemos colocar Deus em primeiro lugar, colocar Deus na presença, colocar Deus na situação, né? Porque Deus ele é a nossa luz, Deus é a nossa salvação, Deus é a nossa fortaleza. Então, através de Deus, nós nos tornamos então vencedor e nós temos, né, a nossa vitória em nosso dia a dia. Nós vamos vencendo vitória em vitória, porque Deus é conosco e a quem nós temeremos. Amém? Então que Deus venha te abençoar. Fique com essa palavra. Talvez você está passando por um momento difícil nesse momento. Então creia, coloque a sua esperança, a sua fé em Deus, né? Porque Deus ele protegia a Davi, né? Mesmo no meio de uma guerra, né? Ele também nos protege. Então, mesmo nós estamos em momentos muito delicados, muito difíceis,
mas Deus é a nossa proteção. Deus é a nossa força e fortaleza. Amém? Glória a Deus. Que Deus venha te abençoar em nome de Jesus Cristo.